políticos do estado da Alagoas. Boa noite, presidente Lula, tudo bem? Boa noite, Leandro. É um prazer imenso estar falando com você. Meu caro Ricardo Marques, aí na cidade de Caxias. Boa noite, Paulo Negrão, em Imperatriz. Um grande abraço e eu espero poder contemplar o interesse do povo do Maranhão, do Piauí, de Tocantins, de Alagoas, nessa entrevista. E eu queria, Leandro, começar a entrevista dizendo para você o seguinte: não existe nada que seja proibido perguntar. Vocês perguntam o que vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem, sabe? Tudo que eu souber eu responderei, aquilo que eu não souber eu pedirei informações dos universitários e vamos tocar o programa, tá? Não tem pergunta proibida. Esteja totalmente à vontade. A primeira pergunta é saber onde está esse cachorro. É teu, Paulo Negrão? Não, é meu. Não é meu, não. Esse cachorro ou é do presidente Lula ou é do Ricardo. Eu tenho dois aqui, mas... Vamos botar uma aguazinha pro cachorro, presidente. Uma cachorra, sabe? Já mandei colocar comida para ela ali, mas parece que ela está entusiasmada com vocês. Então ela está querendo que o povo do Brasil conheça o latido dela. Pois bem, o senhor já esteve aqui, participou de uma entrevista, mais ou menos 2 anos aqui pela Difusora, no Repórter Difusora pela manhã, e agora é uma honra recebê-lo aqui no Ponto e Vírgula, e nós vamos começar por Caxias. O Ricardo Marques está ansioso para saber sobre a declaração recente de Vossa Excelência relacionada ao coronavírus. É contigo, Ricardo. Boa noite, presidente Lula. Uma satisfação conversar com o senhor, recebê-lo aqui no Ponto e Vírgula. Leandro já antecipou aí a minha pergunta, né? Qual foi o alvo, para onde que o senhor apontou naquela sua declaração, presidente? Ricardo, primeiro eu queria pedir permissão para vocês para expressar um gesto de solidariedade ao povo brasileiro, ao povo do Maranhão, sabe? Primeiro que estão, sabe, infectados ou que já foram vítimas do vírus e aos familiares das pessoas que morreram. E dizer que a exploração da minha fala foi mais uma das indecências que os meios de comunicação, sobretudo liderado, sabe, pela Veja, historicamente, pela Globo, fazem contra mim. Eu não espero outra coisa desse tipo de jornalismo, porque eu, na verdade, estava tentando defender o SUS e, ao invés de eu falar infelizmente, eu falei ainda bem, e eles então acharam que eu estava falando alguma coisa que poderia mostrar um certo desprezo na defesa do povo brasileiro. Primeiro, nenhuma das pessoas que me criticou tem qualquer autoridade moral para saber ser humanista e tratar o povo brasileiro como eu. Segundo, eu tenho consciência absoluta, sabe, de que nós estamos vivendo uma situação muito delicada e delicada, sobretudo, pela irresponsabilidade do chefe da nação. Um presidente da República, ele poderia, sabe, não saber, não ser médico, ele poderia não ter noção de todos os problemas de um vírus, de uma pandemia como essa, mas ele deveria se juntar aos cientistas, se juntar aos pesquisadores, se juntar aos médicos e, junto com os secretários de Estado, ouvindo os governadores, ouvindo os prefeitos, formar uma estratégia de como nós poderíamos combater isso. O fato da empresa tentar explorar, Ricardo, você sabe que eu tenho 74 anos de idade, tenho 50 de vida política, então já estou muito experimentado. Eu, sinceramente, não espero nada. Veja, a loucura da Globo contra o Lula é tão grande que nenhum pedido de direito de resposta meu, para mim, eles consentiram. Ou seja, então, eu eu me eduquei para não ficar nervoso, me eduquei para não perder o sono, me eduquei para não perder o sono com as coisas que a Globo fala de mim. Eu tento sobreviver, eu criei o PT sem ela, eu cheguei à presidência sem ela, eu fiz o melhor governo que esse país já teve sem ela e, portanto, eu vou continuar sem ela, fazendo aquilo que eu acredito e respeitando o povo brasileiro. Eu tive a honra de 350 anos depois, ir ao Senegal pedir desculpas ao povo da África, junto com o Gilberto Gil, com a Benedita da Silva,
pela escravidão, sabe, imprimida no Brasil. Da mesma forma, eu tive a coragem, a humildade de, no dia seguinte da exploração daquela frase, pedir desculpa a todos aqueles que acharam que se sentiram ofendidos com a minha frase. Então, é isso que aconteceu. Eu vou continuar defendendo, sabe, uma política adequada para combater a pandemia. Acho que o Bolsonaro efetivamente, sabe, está provando a cada dia que ele não tem nenhuma competência para governar esse país, ele não entende de pandemia, ele não entende de economia, ele não entende de política de relações exteriores, ele não entende absolutamente de nada. Então, me parece que ele tem como tarefa básica esquecer que um governante governa para o povo brasileiro. E eu vou continuar com a minha solidariedade. Aliás, eu queria também, Ricardo, aproveitar a tua pergunta para cumprimentar e parabenizar todo o trabalho feito pelo nosso querido governador, sabe, Flávio Dino, que tem feito um trabalho extraordinário. Queria cumprimentar, sabe, também os nossos ouvintes e também dar um abraço no deputado federal Zé Carlos, no Lobato, presidente do PT do Maranhão, no José Inácio, deputado estadual, no vereador de São Luís, o Honorato, e no Aurélio, vereador de Imperatriz. E queria também cumprimentar o vereador, o Everton, sabe, senador pelo Maranhão, aliado do companheiro Flávio Dino, e dizer para vocês que eu tenho muito orgulho de ver a briga do governador do Maranhão no Brasil inteiro, tentando defender, sabe, o consórcio feito pelos governadores do Nordeste para defender o povo humilde e trabalhador do Nordeste brasileiro. Então, eu estou muito tranquilo, Ricardo, estou muito ansioso pelo povo brasileiro, estou muito preocupado com todas as bobagens que eu tenho visto e ouvido o Bolsonaro falar e com muita pouca responsabilidade, sabe, no tratamento de uma crise que nós jamais imaginávamos que fosse ter, de uma pandemia incontrolável e que, portanto, nós temos que investir muito na ciência para saber se a gente um dia vai conseguir fazer o povo brasileiro dormir tranquilo. Pois bem, presidente, e o questionamento agora diz respeito. Eu não queria fugir do tema da crise do coronavírus e lhe questiono o que o senhor faria de diferente, porque já são quase 20 mil vítimas pelo país todo, lamentavelmente 20 mil vítimas, e no meio dessa crise sanitária toda, que é inédita para a nossa geração, Vossa Excelência sabe disso, a gente vive uma crise política sem precedentes. Aliás, parece que não acaba nunca. Começou ali mais ou menos em 2013, com alguns protestos nas ruas, acabou por afastar Dilma Rousseff, colocou o Temer no poder. Consequentemente, tivemos a eleição de 2018 que colocou o Bolsonaro no Planalto. Recentemente teve a briga aí dele com o Moro rompeu, já subiu no palanque, tem se colocado nesse debate de sucessão. E a pergunta é, o que o senhor faria diferente se tivesse na cadeira de presidente da República? Olha, eu tenho 8 anos de biografia como presidente da República. E você, Leandro, deve ser prova, e o povo brasileiro é prova, de que eu, durante 8 anos de mandato, não estabeleci nenhum contencioso com nenhum governador desse país e com nenhum prefeito desse país. Nenhum. Eu duvido que tenha um prefeito de qualquer partido político ou um governador de qualquer partido político, mesmo um governador tucano, que tenha dito em algum momento que nos 8 anos do mandato do Lula, esse governador deixou de receber, ou esse prefeito deixou de receber aquilo que ele tinha direito. Porque eu partia do pressuposto que o presidente não é dono do país. O presidente apenas é o maestro de uma orquestra que tem como músicos, governadores, prefeitos, deputados, senadores e outras instituições. Eu me dei bem com o Zé Reinaldo quando fui presidente do Maranhão. Eu me dei bem com Rosiana Sarney quando fui presidente do Maranhão. E se tivesse na presidência com o Flávio Dino, eu certamente me daria muito bem. Eu tive boas relações com os senadores do Maranhão. O Sarney prestou um serviço extraordinário para mim na presidência do Senado. Eu conversei com o governador José Serra, que era do PSDB. Eu conversei com o Rigoto no Rio Grande do Sul. Eu conversei com os governadores da Bahia. Para mim, eu nunca olhei
a cara do governador ou a cara do prefeito, que partido que ele pertencia, que igreja que ele frequentava, que time que ele torcia. Eu me preocupava era saber se eu estava atendendo o povo da região. O que eu faria se eu estivesse na presidência, Leandro? A primeira coisa é o seguinte: primeiro você tem que criar uma comissão científica, sabe, de especialistas na área da saúde e na área da pesquisa para te orientar. Segundo, eu me reuniria com os 27 governadores do Brasil, o meu ministro da Saúde se reuniria com os 27 secretários de Estado, esse secretário de Estado teria que se reunir com os secretários de Estado dos municípios e os governadores com os prefeitos para montar uma estratégia para evitar que o vírus entrasse no Brasil da forma que entrou, porque era previsível, estava acontecendo no mundo, nós então já sabíamos. Acontece que nós tínhamos um presidente que não acreditava na pandemia, que ele menosprezou, ele chegou a dizer que ele, com aquele porte de atleta dele, que se ele pegasse aquilo era uma gripezinha. Ele chegou a dizer que o povo não tinha que ficar em casa coisa nenhuma, que o povo tinha que trabalhar. Ele saiu para a rua dando exemplo para o povo. Ora, ô Leandro, um presidente da República, ele tem que funcionar. Você está lembrado que eu dizia muitas vezes quando eu era presidente? Um presidente tem que governar com o coração de mãe. Ou seja, um presidente da República ele deveria ser o orientador. O presidente da República poderia chegar à televisão e falar com a sociedade, mostrando os perigos, mostrando o que deveria ser feito. Eu vou pedir para vocês lembrar, Leandro, de dezembro de 2008, quando houve a crise econômica no mundo inteiro, que saiu uma manchete no jornal dizendo, sabe, a crise econômica está derrubando o comércio no mundo inteiro. Quando eu fiquei sabendo aquilo, a manchete dos jornais brasileiros dizia que o povo não ia mais comprar, que, portanto, ia ter crise. O que eu fiz? Eu fui para uma rede nacional de rádio e televisão dizer que era possível que a gente fosse ter uma crise econômica, mas ela seria muito mais grave se o povo não comprasse. E fui pedir para o povo, de forma responsável, sem gastar mais do que poderia pagar e gastar, que o povo fosse às compras. A economia brasileira, no ano seguinte, cresceu 7,5%, e foi o ano que o comércio da classe B e C cresceu mais do que da A e B. Esse é o papel do presidente da República, não é brigar com o Flávio Dino, não é brigar com o Paulo Câmara, não é brigar com o Paulo Artung, não é brigar com o Zé Serra, não é brigar com o Lula, ou seja, o papel do presidente é o coordenar. O que o Bolsonaro deveria fazer, sabe, nesse instante? Ele deveria chegar na televisão e dizer, gente, esse negócio de cloroquina é bobagem. Não há nenhuma prova científica de que esse remédio, sabe, vai combater o coronavírus. Então, eu queria dizer para vocês que, lamentavelmente, só tem uma solução até agora encontrada no mundo inteiro. Qual é a solução? É evitar o contágio. Para isso, você fica em casa, não participe, não frequente bar, não frequente restaurante, não fique onde tem muita acumulação de gente, fique na sua casa. E o Estado brasileiro vai tratar de, durante esse período, criar uma ajuda financeira para que a gente possa garantir que você fique em casa. Ora, esse era o papel do presidente da República, não saia na rua, fique em casa, fique com a sua família. Se você vai trabalhar, e você precisa trabalhar porque a sua atividade é essencial, nós temos que garantir para você que o ônibus que você vai pegar esteja higienizado. Nós precisamos garantir para você que o local que você trabalha esteja higienizado. Nós precisamos garantir para você a máscara. Nós precisamos garantir para você a luva, se for necessário. Nós precisamos fazer a testagem. Nós precisamos medir que você está com febre cada vez que você está no local de serviço. Porque os empresários que estão exigindo que o povo volte a trabalhar não têm coragem de assinar um documento dando garantia de vida para o povo. Tá? Então, é apenas uma questão, Leandro, de responsabilidade. Sabe, alguém é como um chefe de família. Você tem que imaginar o que você faria para a tua família. Não sei se você é casado, se tem filho, mas se você tiver 5 filhos, como eu tenho, neto e bisneto, ou seja, você reúne a prole e fala o seguinte, gente, é o seguinte, olha, a coisa mais importante é a nossa vida. Então, nós temos que cuidar da nossa vida. Tá? Bom, aí poderão me falar o seguinte, Leandro, mas tem gente que não tem dinheiro, é verdade. Para isso, nós aprovamos, o PT propunha um salário mínimo, sabe? O Bolsonaro propôs R$200,
foi aprovado na Câmara 500, ele deu 600, e hoje eu vi nos jornais o Guedes dizendo que vai reduzir para 200 e dizendo que ainda vai diminuir mais os direitos trabalhistas dos trabalhadores brasileiros, porque com isso ele geraria 20 milhões de empregos. Ou não, ele geraria mais 3 ou 4 milhões de empregos. Ou seja, essa gente está mentindo desde o momento que derrubaram a Dilma. É uma mentira atrás da outra. Ele fala, o PT queimou o Brasil. Você já ouviu isso, não já ouviu? Pois bem, o Brasil só não está falido agora, sabe por quê? Por causa de 378 bilhões de dólares que o Brasil deixou de reservas internacionais que começou no governo. Tá? É exatamente isso que está salvando o Brasil. Vou repetir, o Brasil só não decretou falência por causa de 378 bilhões de dólares que nós deixamos no caixa para garantia a nível internacional. É isso que está salvando o Brasil. E o que é que eu tenho defendido? O governo tem que ter coragem. O governo tem que rodar dinheiro novo. O governo pode alargar a base monetária e pode garantir que esse povo possa trabalhar, ficar até 6 meses, sabe, recebendo um auxílio até acabar o coronavírus, até a gente banir, ou quem sabe a gente descobriu a vacina. É assim que eu agiria se eu fosse presidente da República. Pois bem, ao vivo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e agora o Ricardo Marques, direto de Caxias, faz a pergunta. É contigo, Ricardo. Presidente Lula, eu tenho me surpreendido com essa onda de esse ódio, essa violência. Não era assim. O povo brasileiro era festivo, era um povo, o mundo reconhecia no brasileiro um cara alegre, um cara aberto. Né? Como é que o senhor vê essa mudança? Esse ódio já existia, estava guardado e a gente não percebia? Qual é a visão que o senhor tem disso? Eu lembro de uma frase do artista Chico Buarque de Holanda, o Ricardo. O Chico Buarque, o primeiro disco que ele gravou pela internet, ele recebeu uma enxurrada de críticas, então ele falou o seguinte: eu pensei que eu era unanimidade. Aí surgiu a internet e eu percebi que eu não sou unanimidade. Ora, obviamente, quando eu estava na presidência, foi feita 2 pesquisas pela ONU. O Brasil era o país mais otimista do mundo e o Brasil tinha o povo mais alegre do mundo. Tá? Eu tenho a felicidade de, em 2008, quando eu fui disputar as Olimpíadas em Copenhague, o Brasil estava disputando para ser a 5ª economia mundial. O povo estava podendo comer carne todo dia, o povo estava podendo viajar de avião, as pessoas estavam podendo entrar na universidade, as pessoas estavam podendo ter escolas técnicas. Nós tínhamos descoberto a maior jazida de petróleo do século XXI, a empregada doméstica estava viajando de avião, ela passou a ter carteira profissional assinada, ela passou a ter 13º salário, ela passou a ter férias, ou seja, o Brasil, enquanto o mundo desenvolvido criou 100 milhões de desempregos, no Brasil, nos governos do PT, nós criamos 22 milhões de empregos com carteira profissional assinada. Esse é um fato concreto, esse é o fato. E vocês que moram no Maranhão sabem perfeitamente bem, mesmo o presidente Sarney sendo do Maranhão, eu duvido que na história da existência do Maranhão, duvido que na história da República Brasileira tenha tido um momento da história que um presidente colocou mais dinheiro no Maranhão do que eu coloquei. Eu duvido. Olha, estou aqui sem nenhum papel na mão. Eu estou dizendo, eu duvido que na história do Maranhão e que na história da República do Brasil tenha um presidente que tenha colocado mais dinheiro no Maranhão, mais dinheiro para as prefeituras e mais inclusão social do que eu fiz. Sobretudo na agricultura familiar, sobretudo no Pronaf, sobretudo no reconhecimento de que as pessoas pobres, quase 1 milhão de pessoas entraram no Bolsa Família, porque a gente garantia que as pessoas tinham que tomar café, almoçar e jantar de manhã. Então, eu acho que desde 2013,
que, na minha opinião, aquela manifestação de 2013, logo depois da Primavera Árabe, logo depois da Tunísia, aquilo é uma arquitetura que não nasceu no Brasil. Não nasceu no Brasil, pode ter certeza que daqui a 30 anos a gente vai saber aonde nasceu. Eu tenho quase que certeza, sabe, que a política norte-americana está envolvida nisso. Sabe? A partir dali, você começou a ser instigado o ódio. Eu tenho dito, Ricardo, sem nenhuma mágoa individual, o papel da Rede Globo de televisão foi primordial para criar um mal-estar nesse país. O papel da Globo na Lava Jato, por exemplo, sabe, nós agora estamos provando que o Moro é mentiroso, nós estamos provando que o Dallagnol é mentiroso, nós temos prova, nós agora temos prova, hoje mesmo demos entrada no TRF4 para mostrar que os delatores da Odebrecht todos receberam pagamentos por 10 anos, além de receber bônus para fazer a delação que interessava ao Moro. Então agora, veja, nós estamos dizendo isso desde o começo. Quando eu fui, Leandro, quando eu tomei a decisão para ir para Curitiba, eu poderia ter saído do Brasil, Ricardo. Eu poderia ter ido para uma embaixada ou ir para outro país. Eu resolvi ir para Curitiba, porque é um pernambucano de 74 anos de idade, que sobreviveu à fome e que virou presidente da República desse país pelo voto dos de baixo, porque na história do Brasil eu sou o único cara da senzala que cheguei na Casa Grande. Uma pessoa que teve, sabe, o benefício de Deus que eu tive. Eu não poderia sair e ser tratado como fugitivo. Eu resolvi ir para Curitiba para provar que o Moro é mentiroso, que o Dallagnol é mentiroso e que tem delegado da Polícia Federal que fez relatório mentiroso. E agora está ficando tudo às claras. Agora está ficando. E pode ficar certo, Ricardo, que eu tenho paciência. Por isso que eu digo, eu tenho 74 anos de idade, energia de 30 e tesão de 20, porque as pessoas têm que saber que eu estou na briga para viver e para lutar, porque caráter e dignidade não tem shopping. Presidente, esse tesão de 20 aí não é uma fake news. Pois bem, presidente Lula, o Paulo Negrão está se contorcendo aqui de Imperatriz, porque eu errei aqui na dinâmica da entrevista e concedi 2 perguntas ao Ricardo. Portanto, o Ricardo fica na tua, e agora é com Paulo Negrão e Imperatriz. Paulo, é contigo. Você nunca erra, Leandro. Você se equivocou. Presidente, boa noite. Paulo Negrão, aqui de Imperatriz, região Tocantina. E antes de mais nada, preciso dizer, a gente chama de presidente porque é o último cargo ocupado por ele, enquanto autoridade, o protocolo nos orienta assim. Ele é ex-presidente, todo mundo sabe. Mas por uma questão de protocolo, tratamos de presidente. Presidente Lula, eu quero perguntar com relação à questão política, governabilidade. Aí tem uma gestão que já está há quase 2 anos. Quando o senhor foi presidente, inclusive por 2 mandatos, o senhor recorreu a Sarney, o senhor buscou apoio ali justamente de outros partidos que não eram partido de imediatamente aliados do PT. O PT e outros partidos fazem a esquerda. O Bolsonaro foi eleito pelo PSL, que estaria ali mais a uma direita. No entanto, tem um aglomerado de partidos no centrão. Para garantir essa governabilidade, como é que o PT, a esquerda, está pensando nisso? O senhor está sorrindo, mas o senhor foi atrás de Sarney, o senhor foi atrás de apoio que lhe garantiu 2 mandatos, posteriormente 1 mandato e meio a Dilma, e essa governabilidade se arrastou no mandato do Temer. Como é que você vê isso? Paulo Negrão, primeiro eu queria aproveitar essa tua pergunta para dar um abraço fraternal, sabe, ao meu amigo Manuel da Conceição, o nosso sindicalista histórico de Pindaré-Mirim, sabe? Que foi preso em São Paulo, que perdeu uma perna em São Paulo e que agora está aí, sabe, em Imperatriz. Um abraço para o Manuel, para a esposa dele. Olha, eu queria te dizer, Paulo Negrão, que nós precisamos... Eu acho que vai ter um dia que nós vamos precisar aprender a discutir política, viu, Paulo? Porque todo ano tem a mesma confusão. Veja, eu fui eleito em 1989, no segundo turno, com 62% dos votos. Ora, aí quando eu olho o resultado matemático do Congresso Nacional, eu tinha 90 deputados e eu tinha 14 senadores. Para votar qualquer coisa, eu precisava de 40
42 senadores, e eu precisava de 257 deputados. Ora, eu gostaria que o povo tivesse eleito os 400 do PT, ou do PT e do PCdoB, ou do PT, do PCdoB e do PDT. Eu gostaria que tivesse votado tudo, sabe, dos setores que me apoiaram, porque eu fui eleito no primeiro turno com apoio só do PCdoB e do PL na época, porque o Zé Alencar virou meu vice. Então, o ideal seria que todos fossem meus, mas não era. Acontece que quem vota é quem foi eleito, não é quem é suplente. Não é quem eu gosto que vota. Não é a pessoa que eu adoro, que eu assino politicamente. Quem vota é quem está eleito. E o Bolsonaro deveria saber disso, porque ele foi deputado 28 anos. Ele não poderia achar que ele ia governar esse país com aquele partido mequetrefe dele, partido de delegados, sabe? Partido de policiais, partido de militares. Ele não podia achar que ele ia governar blefando, gritando. Eu tenho um governo técnico, eu tenho um governo técnico. Ou se técnico resolvesse o problema, o Brasil não teria problema, porque toda a burocracia do Brasil é tecnicamente muito capaz. O que falta no Brasil é gente para tomar decisões políticas, é gente com competência. E eu posso te dizer uma coisa. O Sarney foi um companheiro da mais alta qualidade, da mais alta lealdade, sabe, durante o período que ele foi presidente do Senado. Veja que eu não consegui trazer o PMDB todo, eu trouxe uma parte do PMDB. Sabe? E isso permitiu, é importante que a gente leve o seguinte, isso permitiu que eu terminasse o meu mandato. Nunca na história do Brasil aconteceu isso, com 87% de bom e ótimo, 10% de regular e 3% de péssimo. Isso foi no diretório dos tucanos. Eu estou dizendo isso porque a arte da democracia, Paulo, é a gente estabelecer a convivência democrática na diversidade. É você fazer acordo programático, você fazer acordo pontual e você governar o país. É o que o Flávio Dino fez aí no Maranhão. O Flávio Dino não governaria sozinho. Ninguém consegue governar sozinho. Ora, eu posso não gostar dos deputados, Paulo Negrão. Eu posso achar que o deputado Lula não presta, que o deputado não sei quem não presta, mas ele está eleito, é ele que vota, é ele que aperta a maquininha. É com ele que eu tenho que conversar. E tem várias formas de conversar. Então, meu caro, é o seguinte, o Bolsonaro agora, esse é um dos males do Brasil, porque o Brasil tem 30 e poucos partidos políticos, partido de 20, de 15, de 10, de 40, sabe? E aí fica difícil você até pensar em coalizão. E eu vou te dizer uma outra coisa. Nós tivemos uma única experiência de um presidente que teve maioria absoluta, Sarney. Sarney, na Constituinte, o PMDB tinha 23 governadores de estado e o PMDB tinha 306 constituintes. E o Sarney não conseguiu governar com facilidade, porque dentro do PMDB tinha muita gente que fazia oposição ao Sarney, sabe? Então, a arte de fazer política é você não querer que todos sejam iguais a você. É você aprender a conviver com os outros do jeito que eles são e estabelecer na Então, a coisa estava... Se os diferentes não se entendessem, o mundo estava lascado. É importante. Agora, veja uma coisa. Vamos pegar o coronavírus outra vez, para voltar a falar de política. O Trump falou bobagem até ontem. E agora, para tentar livrar a cara dele, ele está jogando a culpa na China. O Bolsonaro falou bobagem até ontem. A única coisa boa que aconteceu foi Bem, tentando restabelecer a conexão com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro, ao invés de estar agradecendo a esses governadores que têm coragem de falar as coisas, o Bolsonaro, ao invés de ficar agradecendo, o Bolsonaro pegou os governadores como inimigo.
O Paulo Negrão, eu não sei se você reparou, ele colocou o segundo ministro da Saúde dele. Eu disse que esse ministro, ele é médico apenas bacharel, ele se formou em medicina e virou um empresário, investidor em fundo de investimento na área da oncologia. Ele nunca visitou uma UPA, ele nunca visitou uma UBS, ele nunca visitou um pronto-socorro, ele nunca visitou um pobre. Então esse cara não poderia ser ministro da Saúde. O que aconteceu? Ele caiu fora. Agora colocaram um general que também não entende. Então, ou o Bolsonaro cria juízo e respeita o voto do povo brasileiro e começa a governar esse país colocando, sabe, a sua sabedoria e ignorância, sabe, subordinada à sabedoria da ciência e dos médicos e passa a fazer as coisas corretas, ou nós não temos controle. Eu estou com dado aqui hoje no Maranhão, tem 16 mil casos e tem 663 mortos. Não é possível. Eu vou dar um dado para você, Paulo, para terminar essa pergunta aqui. Sim. A guerra do Vietnã demorou 20 anos, de 1955 a 1975. Morreram de americanos 58 mil. Uma guerra que durou 25 anos. Os americanos soltaram 7 milhões de bombas no Vietnã. Mais de 3 milhões de americanos participaram desses 20 anos. Morreram quase 3 milhões de vietnamitas. Você sabe quantas pessoas já morreram do coronavírus nos Estados Unidos? Mais do que todos que morreram na guerra do Vietnã. Ou seja, e o Trump está sendo irresponsável, o Bolsonaro vai seguindo o Trump. Sabe? Então, o Bolsonaro está parado de ser irresponsável. Sabe, esse país está precisando de orientação, esse país está precisando de tranquilidade. E aí é que eu te falo que o ódio é resultado disso. Você fica negando a política, nenhum político presta, todo político é ladrão, todo político rouba, todo político é isso, todo político é isso. Ou seja, aí na hora que o povo não acredita de ninguém, dá isso. Foi assim que nasceu Hitler, foi assim que nasceu o fascismo, e é assim que nasceu o Bolsonaro. Resultado da negação da política nesse país. Pois bem, ex-presidente Lula, e hoje, repito, a audiência qualificada, mais de 50 rádios em 4 estados, e agradeço também o abraço que cedeu gentilmente no nome do jornalista Ed Wilson. E o questionamento é, presidente, o senhor geralmente é cobrado sempre a fazer uma meia-culpa do PT, enfim. E uma outra crítica que é feita, principalmente à oposição, nessa era pós-Dilma, é que a oposição, na hora de sentar para dialogar, para conversar, para montar um projeto, fica batendo cabeça. Por que é tão difícil sentar? Eu vou dar nomes, presidente Lula, para ser mais explícito, não para o senhor, mas para os nossos ouvintes. Por que é tão difícil sentar o Lula, sentar a Marina, sentar o Ciro, sentar o Luciano Huck, sentar o Sérgio Moro, que agora está na oposição ao governo Bolsonaro? E uma outra pergunta que eu queria fazer a Vossa Excelência, dado o horário, não está na hora de levar a sério o impeachment do Bolsonaro? Bom, Leandro, muita sabedoria dessa pergunta que vai me permitir explicar um equívoco. Leandro, esse país, eu comecei dizendo para você de que eu sou a única experiência de um cidadão que nasceu na senzala que chegou à Casa Grande. Porque a história do Brasil, ela não tem nenhum momento que ela permitiu que o povo de baixo chegasse em cima. A história do Brasil sempre foi de que o povo de baixo lutava. Quando o povo de baixo estava quase conquistando, o povo de cima inventava uma frente ampla, o povo de baixo saía da fotografia e o povo de cima governava e o de baixo continuava passando fome. Eu não estou falando de uma experiência única, não. Eu estou falando de 500 anos de história, Leandro. O único momento em que houve inclusão social foi no período do PT. O único momento em que o pobre passou a sorrir, o pobre passou a ter dente, o povo passou a ser respeitado, os prefeitos do interior receberam dinheiro sem precisar ficar pedindo benção a deputado.
tiveram dinheiro para investimento, os pequenos agricultores tiveram, sabe, o PA para comprar alimento, foi o maior investimento do Pronaf. Só para você ter ideia, Leandro, foi no nosso governo que nós fizemos, presta atenção no número que eu vou dar, Leandro, que é muito sério, 52 milhões de hectares, ou seja, 52 milhões de toda a terra disponibilizada para a reforma agrária no Brasil, 52% foi no governo do PT. E no meu governo foram... Nós fizemos em 13 anos mais do que tudo que foi feito em 500 anos. Apenas para dar um exemplo. Então, veja, agora as pessoas vão juntar todo mundo para quê? Eu pergunto, juntar todo mundo para quê? O que é que eu vou fazer junto com a Marina? A Marina esteve junto comigo. Ela foi minha ministra. Ela foi fundadora do PT. Ela escolheu um outro caminho, que Deus a abençoe. Sabe, o Ciro Gomes esteve junto conosco, esteve junto com o Brizola. Agora o Ciro Gomes quer pegar os votos daqueles que odeiam o PT. Que vá com Deus. Agora, se for possível construir um projeto para que a gente restabeleça a democracia, sabe, estamos juntos. Agora, na hora de disputar a eleição, eu defendo que cada partido político tenha candidato, disputa o primeiro turno e no segundo se junta. Sabe? Eu sinceramente, acho que é impensável você imaginar eu me juntar com o Moro. Primeiro porque o Moro, olha nos olhos dele, ele é mentiroso. O cara que é mentiroso não tem coragem de encarar uma pessoa no olho, ele fala de cabeça baixa. Então, eu não acho, ou seja, se o projeto for o povo brasileiro, dá para juntar todo mundo. Com que programa? E a segunda coisa é o impeachment. O impeachment, veja, der entrada hoje no impeachment, o impeachment é preciso construir uma maioria constitucional. O presidente da Câmara tem que colocar, já tem mais de 33 pedidos de impeachment, ele tem que escolher um, colocar e tem que construir maioria para derrotar. A única coisa que eu te digo é o seguinte, Leandro, se o Bolsonaro não mudar, não dá para suportar o Bolsonaro governando do jeito que ele governa durante o tempo. Bolsonaro tem que respeitar o povo pobre. É preciso que o governo prorrogue essa ajuda do povo pobre. É preciso que ele cuide das pessoas que trabalham no Uber, das pessoas que estão na informalidade. É preciso que a gente convença o povo, e eu faço um apelo a todos os ouvintes teus, Leandro, a todos. Olha, eu sei que nem todo mundo pode ficar em casa, porque precisa de dinheiro. O governo tem que garantir ajuda para você ficar em casa. Pelo amor de Deus, não brinque, porque você pode morrer por conta disso. Se você morrer, não tem cura, não tem volta. Sabe? Por isso é que eu apelo para ficar em casa, apelo para ter paciência, sabe? E para que você tenha essa paciência, é preciso que o governo tenha responsabilidade. O governo tem a responsabilidade. Ele garanta que você possa ficar em casa porque a sua vida vale mais do que o mandato dele. É assim que a gente vai conseguir fazer esse país ficar forte, ficar alegre outra vez, Paulo Negrão, ficar feliz. É assim que a gente consegue fazer o país ir para frente, sabe? Você viu o que o presidente fez hoje? Você assistiu a entrevista do presidente com os governadores? Eu alertei o Flávio Dino. Eu falei com o Flávio Dino agora há pouco por telefone. O presidente pediu para todos os governadores fazer assim. Ele falou assim, quem está ouvindo faz assim para mim. Você quer apostar que ele vai utilizar isso dizendo que os governadores estavam concordando com ele? Ele já está usando, presidente. Ele vai dizer que os governadores fizeram positivo para ele, que estava tudo bem. É isso que ele vai fazer. Ele não tem responsabilidade. É isso. Presidente Lula, a gente precisa finalizar, dado o tempo. Eu queria agradecê-lo pela participação. Meu bichinho, me deixa mais umas 2 horas aqui falando, rapaz. Mas eu tenho uma pergunta para fazer ainda. Aliás, 2. Eu estou sendo cobrado aqui, a audiência hoje qualificada. Queria pedir desculpa ao Ed Wilson, jornalista, que queria fazer uma pergunta também. E queria agradecer a Abraço por ceder uma rede de quase 50 rádios para permitir que o Ponto e Vírgula chegasse no Maranhão todo.
Mas, presidente, duas coisas estão me sendo cobradas aqui agora. Primeiro, diz respeito ao meia-culpa. E segundo, Vossa Excelência já falou que não pretende ser candidato em 22. Se Vossa Excelência não for candidato, o que o PT vai fazer? Ô Leandro, quando você fala meia-culpa, o que você quer dizer com isso? Pois bem, autocrítica? Isso, autocrítica. Deixa eu te falar uma coisa para você. É engraçado porque a oposição fica pedindo autocrítica, ou seja, se eu mesmo tiver que fazer crítica a mim, para que oposição? Eles que façam a crítica, porra. Hoje eu tenho uma autocrítica muito forte. Eu deveria ter regulamentado os meios de comunicação nesse país. Eu poderia ter feito mais pelos pobres. Eu poderia ter investido mais em universidade. Eu poderia ter investido mais em escolas técnicas. Eu poderia ter investido mais na reforma agrária. Eu poderia ter investido mais nos pobres desse país. Porque, veja, companheiro, a verdade é que é uma hipocrisia. O PT tem que fazer autocrítica. Eu faço autocrítica, sim, porque foi no meu governo que nós dobramos o número de estudantes universitários na escola. Eu vou te dar um exemplo. Nós, em 13 anos, colocamos mais estudantes na universidade do que a direita colocou em 100 anos. Nós fizemos mais escolas técnicas em 13 anos do que eles fizeram em 100 anos. Fizemos 4 vezes mais. Então, faça autocrítica, sim. Nós podemos ter errado? Poderíamos ter errado. Houve corrupção? Houve. No meu governo, tudo foi fiscalizado. Tudo. E todas as coisas que foram criadas para facilitar a operação do Ministério da Polícia Federal, fomos nós que fizemos. Pergunte para o nosso juiz federal, o governador Flávio Dino, que ele vai te dizer. Ninguém deu mais liberdade e autonomia para a Polícia Federal e para o Ministério Público. E a última... Leandro, eu já fui presidente. Veja, um cara que não tinha possibilidade, sabe? Porque em Garanhuns, se a gente não morrer até 5 anos de idade, a gente vai sobreviver. Eu fui comer pão aos 7 anos de idade. Quer dizer, um cara desse chegar à presidência da República é porque Deus foi muito generoso. Chegar à presidência e fazer o melhor governo, porque não foi mérito meu fazer o bom governo que eu fiz, foi das pessoas que trabalharam comigo, foi do povo do Maranhão, foi do povo de Pernambuco, foi do povo que me ajudou, que acreditou em mim na dificuldade. Fazer o que eu fiz de inclusão social nesse país. Ou seja, eu não preciso ser candidato outra vez. Eu não preciso, eu já fui candidato, eu vou estar com 77 anos de idade, sabe? Apesar de eu estar jovem, eu estou achando que eu vou viver até 120 anos, porque eu estou achando que já disseram que o cara que vai viver 120 anos já nasceu, então pode ser eu. Seja eu. Então, querido, eu não tenho... O Brasil tem muita gente. Então, o PT tem o Haddad, o PCdoB tem o Flávio Dino, o PDT tem o Ciro Gomes, o PSOL tem o Boulos, outro qualquer. E assim, lança candidato e vamos disputar as eleições. Eu quero ser cabo eleitoral. Agora, eu vou lhe contar uma coisa. Se esse Moro for candidato, se o Huck for candidato, os dois são candidatos da Globo. Acho que ele não vai lançar os dois. A Globo não vai querer lançar os dois porque vai perder com os dois. Aí, se eu tiver com saúde, pode ficar certo. E eu ver que eu tenho chance de ganhar as eleições deles, fique tranquilo que eu não deixarei a Globo governar esse país. Pode ficar tranquilo. Sim, presidente, queria agradecer pela participação. Os microfones do Ponto e Vírgula estarão sempre abertos. Leandro, eu agradeço de coração a você, ao Ricardo, ao Paulo Negrão e ao povo do Maranhão pela gentileza e pelo carinho que sempre dedicaram a mim. Que Deus te abençoe, que abençoe o Ricardo, que abençoe o Paulo Negrão e que abençoe o povo do Maranhão e que proteja o povo do Maranhão. Obrigado, ex-presidente Lula. Ricardo Marques, a gente precisa finalizar o horário. Eu registrar aqui uns alunos aqui para o presidente. A presidente do PT aqui de Caxias, doutora Poliana Mota, minha colega advogada, mandando um abraço para o senhor, também o Werner, secretário de formação do PT aqui de Caxias, mandando um abraço para o senhor, e o César Bezerra, o Josué de Labidonga, que é o petista mais ranzinza que eu conheço. Ele é mais petista do que o senhor, viu? Um beijo para o povo de Caxias. Celton Bezerra. Obrigado, ex-presidente Lula. Você tem um recado, não tem, Ricardo?
Tenho, Leandro. Eu queria fechar aqui o ponto e vírgula após essa brilhante participação do presidente Lula,